Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 25, versículos de 27 a 34. Gênesis, capítulo de número 25, versículos de 27 a 34. Estou velho mesmo. Não é, sabe o que é óculos? Ultimamente eu estou usando muita tela, gente. Que eu estou tendo que fazer um curso de aperfeiçoamento, um trabalho. Então, assim, o tempo que eu tenho, eu estou exercitando o celular, lendo uma apostila, abrindo o computador para ler. E se eu não usar o óculos, a cabeça explode. Apesar que eu tenho que mandar fazer outro já, que esse aqui já não está resolvendo mais não. Mas amém. Amém? Todos acharam? Assim vai dizendo a palavra do Senhor. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Isaque amava mais Esaú porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo, muito cansado, e foi dizendo: estou morrendo de fome, por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse: está bem, eu estou quase morrendo, que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu o pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Amém? Convido você a curvar sua cabeça, vamos estar orando por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço a Ti, Senhor, pela oportunidade, Pai, de estar falando um pouco daquilo que o Senhor já tem falado no meu coração. Que em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra, Pai, possa encontrar outros corações, Senhor, que necessitam ouvir da Tua voz, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa agir em nosso meio, Pai. O Senhor tem total liberdade, Senhor, meu Deus, para falar conosco nessa noite. Continua conosco, Pai, assim nós te pedimos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Amém? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Vocês sabem quais são as causas dos principais acidentes que acontecem no nosso país? O motivo dos principais, seja de trabalho, seja em qualquer âmbito aí, sabe dizer? A gente pode falar que as principais causas de acidente em que a pessoa venha a perder a sua vida, elas podem ocorrer por alguns atos inseguros ou por algumas condições inseguras que aquele trabalhador ele é forçado ali a trabalhar no seu dia a dia. Pois bem, no meu trabalho, de vez em quando, eu costumo ministrar algumas aulas a respeito disso, né? Como o nosso trabalho, no nosso dia a dia, pode implicar onde? Na nossa segurança e na segurança de terceiros. Vou dar um exemplo aqui. Eu trabalho muito com eletricidade. Vocês sabiam que no Brasil chegam a morrer mais de 1.300 pessoas por ano por causa de alguma coisa em decorrência de um choque elétrico? E isso é muito grave. E isso acontece por quê? Muitas vezes isso acontece por quê? Porque pessoas, elas agem de maneira insegura ou o ambiente a qual elas estão trabalhando não dão total segurança para elas executarem seu trabalho. Então você imagine uma pessoa que vai trabalhar com algo que vai trazer um risco ali para a sua vida, mas ela não está munida do quê? De equipamentos que podem auxiliar a sua proteção, a proteção de terceiros, ou um ambiente que possa trazer segurança para ela executar qualquer atividade que ela venha executar ali no seu dia a dia. E isso é algo muito sério.
E quando nós entendemos isso, eu costumo falar para as pessoas que nós começamos ao quê? A tentar mitigar ou a tentar minimizar o máximo possível que essas ocorrências venham a acontecer. É ou não é verdade? Se você sabe o perigo ao qual você está sendo exposto, você vai lá e vai, de livre e espontânea vontade, se colocar ainda mais em risco? Algumas pessoas acabam fazendo isso. Mas se você tem uma certa consciência, você não vai fazer isso. E por isso existem vários equipamentos ali nessa área específica que podem agregar para quê? Para que a segurança ela esteja cada vez maior em torno daquela pessoa ou daquela atividade que está sendo feita. E certa vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: a segurança ela gera desconforto, principalmente para quem não está acostumado a se equipar da maneira correta, não é? A segurança ela vai trazer coisas novas, aparatos diferentes, proteção ali para o trabalhador, e aquilo ali gera um certo desconforto. Alguém aqui trabalha com eletricidade? Nossa irmã ali trabalha com eletricidade. Vocês sabem o que a eletricidade pode fazer no corpo humano? Um simples valor ali de corrente, minimamente ali, miliamperes ali, vamos dizer assim, pode fazer no corpo humano. Pode causar uma parada cardíaca, pode causar uma queimadura muito grave. Isso se tratando até em baixa tensão, quanto mais trabalhando em alta tensão. A gente tem um sobrevivente aqui, nosso irmão Alessandro, tomou-lhe uma pancada de 13.800 volts aí, foi isso, né? Ele está aqui porque ele é um milagre do Senhor, porque não era para estar aqui não. Graças a Deus. Não é verdade? Só que se nós formos ver um eletricista, quem já viu eletricista trabalhando no poste? Já viram aquelas luvas que eles colocam para trabalhar? Aquilo ali, gente, é quase impossível você pegar uma chave, você pegar uma chave de fenda, uma chave de boca. Se você não tem o hábito de utilizar aquilo, poxa, aquilo ali é muito ruim para você trabalhar. Uma tarefa que você levaria 15, 20 minutos para fazer, você chega a demorar quase 1 hora. Por conta que você perde ali a sensibilidade. Mas para quê? Para que haja segurança. Por isso essa frase ela é muito importante. A segurança ela gera desconforto. E esse desconforto ele é gerado pela imposição, né, desses aparatos que vão limitar o quê? A nossa exposição ao perigo. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa noite, com a palavra de hoje que diz: não negocie com o inegociável. Foi essa frase que eu vi lá no post da nossa irmã. Não negocie o inegociável. Voltando aqui a falar de energia elétrica, se você sabe que energia elétrica é perigosa, tem até a imagem ali, ó. Você vai lá colocar a mão naquela cerca ali, se ela estiver energizada? Quem tem coragem de fazer isso? Ninguém tem. Por quê? Porque a gente sabe o que aquilo ali pode causar. Porém, com o passar do tempo, isso acontece até na vida do trabalhador lá. Está acostumado a fazer, faz aquilo todo dia, poxa, é rapidinho, vou lá, faço assim, faço em casa, tal, desse jeito, daquele outro jeito. Quando a gente vê, a gente está sem aquilo lá que vai nos proteger, nos expomos ao risco, e o que acontece? O acidente. E na nossa vida espiritual, como é que funciona? Será que nós estamos tomando todas as medidas necessárias para que a gente não venha a, caso for exposto a algum risco, a gente esteja protegido e aquele risco não venha a se tornar algo realmente perigoso na nossa vida? O que vocês acham? Esse texto que nós lemos, que nós acabamos de ler, nós vemos que Esaú, ele no momento talvez de fragilidade, porque ele estava com fome, no momento em que ele talvez não estava pensando com a cabeça, mas estava pensando com o estômago, ele entregou aquilo que ele tinha de mais precioso na sua vida, que era o seu direito de filho mais velho, que era o direito de ser abençoado pelo seu pai, que era o direito de receber da sua família, dos seus pais, a continuidade ali da sua geração, por ser o irmão mais velho. Ele abriu mão daquilo por algo momentâneo.
A palavra vai falando lá que ele diz assim: poxa, o que vai me valer se eu estou a ponto de morrer de fome aqui? O que vai me valer ser o filho mais velho? Para mim isso pouco me interessa. Me dá aqui esse ensopado. Ou seja, ele negociou algo que é inegociável. E quantas vezes nós às vezes negociamos algo em nossa vida, na parte do Senhor, que não deveria ser negociável, sem perceber, sem prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo. Nós acabamos abrindo mão de certas coisas, por mais pequenas que elas possam parecer, nós vamos abrindo pequenas exceções. Não, isso aqui, beleza, vamos lá, aquilo ali, não tem nada a ver e tal. E aquelas pequenas exceções ao longo do tempo, elas vão crescendo, 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 crescendo. E quando nós vemos, nos encontramos em uma situação onde nós perdemos tudo aquilo que nós tínhamos diante de nós, a respeito das coisas do Senhor. Por isso, nessa noite, mais uma vez eu falo, não negocie o inegociável. E ao contrário do que a palavra de Deus ela vai nos garantir, o mundo ele tenta nos iludir de uma maneira grandiosa, gente. E é colocando essas pequenas situações dentro da nossa mente. E hoje é isso, amanhã é aquilo. Às vezes na rede social, poxa, fulano faz, Beltrano faz, por que eu não posso fazer? Poxa, as coisas na vida da pessoa está indo bem, ele fazendo isso, ele fazendo aquilo. Poxa, eu também vou tentar, e a gente vai, coloca um pé, vê que não aconteceu nada, coloca outro pé, vê que não aconteceu nada, e assim a gente vai indo, vai se afundando, se afundando, se afundando, e acabamos nos colocando como se fosse ali na areia movediça ali. Quando a gente vê, a gente não consegue sair com as nossas próprias forças. Amém? E a primeira coisa que o mundo ele tenta nos atingir, tenta trazer para nós algo que talvez seja inegociável para eles, mas para nós tem que ser algo, um firmamento do Senhor, é a nossa identidade. Um dos principais problemas é quando nós negociamos a nossa identidade. Se eu perguntar para vocês, vocês sabem quem vocês são? Você sabe quem você é? Ah, eu sei, eu me chamo Bruno, estou casado com a Valquíria, minha filha chama Rebeca. Não, não é isso que eu estou dizendo. Você sabe quem você é no Senhor? Você sabe de onde o Senhor te tirou? Você sabe onde o Senhor te colocou? Você sabe as coisas que Deus ele tem preparado para a sua vida? Você tem a total ideia de quem nós somos em Cristo? Às vezes essas perguntas nós deixamos de fazer e o mundo ele começa a colocar tanta coisa na nossa cabeça, tanta coisa, poxa, você não é isso. Você é uma pessoa que não tem coração, você é uma pessoa que faz mal para as pessoas, você é uma pessoa que tenta fazer as coisas dar errado, então você realmente não serve para nada. Na semana passada, conversando com uma colega que ela estava afastada dos caminhos do Senhor, ela confessou algo que me disse assim: poxa, Bruno, eu saí da igreja porque eu não prestava. Eu falei assim: como assim você não prestava? Não, porque eu era uma pessoa muito intolerante, eu era uma pessoa que as pessoas falavam que não era bom estar perto de mim e tal, e eu achei que a igreja que estava fazendo mal para mim. E quando eu saí da igreja, aí sim eu comecei a ser uma pessoa boa, comecei a ser uma pessoa comunicativa, comecei a ser isso, tal, as pessoas começaram a me aceitar mais. E eu ali tentando falar com ela algumas coisas, né, sem ser muito agressivo, mas eu comecei a entender. Tiraram dela o que ela tinha de mais essencial, que era o quê? A identidade de Cristo. Convenceram ela que Cristo não era suficiente para que ela tivesse uma vida boa. Então ela se afastou e ali ela começou a viver como uma pessoa que todos amam. E é isso que o mundo ele quer fazer com a gente. Ele quer que a gente perca a nossa identidade, porém, nós não devemos negociar a nossa identidade. Veja bem, Daniel capítulo de número 1, versos de 3 a 5.
Daniel capítulo 1, versos de 3 a 5. Vai dizendo assim: Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua, a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Amém? Todos conhecem essa história? Sabe de quem aqui se trata essa história? Essa história se trata de Daniel. Quem mais? Olha só como algo já toma conta do nosso coração. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. É isso? Não, né? Era isso que os babilônicos queriam que eles fossem. Sadraque, Mesaque e Abidnego. E no caso de Daniel, Beltesazar. Vamos lá, gente. Olha só que interessante. Os babilônicos conquistaram ali a tribo de Israel, o povo de Israel. E o que eles fizeram? Poxa, para a gente poder enraizar a nossa cultura neles, né, para poder tomar conta por completo, vamos pegar as pessoas que mais tinham influência ali e vamos trabalhar na vida deles para que eles se apeguem à nossa cultura, aos nossos ensinamentos, à nossa religião, aos nossos costumes, à nossa alimentação, para que o quê? A gente comece a enraizar a nossa cultura no meio deles. E a Bíblia vai falando que 4 jovens que foram designados, saíram lá de Israel, foram para a Babilônia, foram tirados de Israel, levados para a Babilônia, exatamente para poder passar por todo esse processo. Esses 4, entre outros. Porém, esses 4 jovens, apesar de estarem inseridos ali, colocando toda aquela cultura diante deles, eles não resolveram, ou seja, eles resolveram não abandonar a sua identidade. A palavra fala que Daniel pediu então para esse chefe dos oficiais, que era Aspenaz, para que ele o quê? Não servissem a comida que eles estavam acostumados a comer. Ao invés disso, servissem legumes, e ali eles estariam bem. Ele, com medo disso, fez um teste durante 10 dias e verificou ali que realmente eles estavam melhores do que os outros jovens que se alimentavam diariamente da comida do rei. E não só isso. Nós conhecemos a história desses 3 jovens que não se curvaram também à estátua que o rei Nabucodonosor criou. Essa história todos conhecem, né? Em que eles preferiram serem lançados à fornalha do que se curvarem diante de algo em que eles não criam, que eles não acreditavam. Porém, uma das coisas que eles faziam com esses jovens era mudar o seu nome, para ver se eles realmente imaginavam ou conseguiam tirar essa cultura que eles tinham e colocar uma identidade nova neles. Daniel, o seu nome foi mudado para Beltesazar. Daniel, sabe o que significa Daniel, Daniel? Não. Deus é meu juiz. Um nome muito bonito. Deus é meu juiz. Mudaram o nome dele para Beltesazar, que significa tesouro de Bel. Vocês sabem quem é Bel? É o principal divindade babilônica. A principal divindade babilônica daquela época se chamava Bel. E eles colocaram o nome de Daniel, que era Deus é meu juiz, de tesouro de Bel. Olha só a forma como eles queriam manipular aqueles jovens. Ananias significa Jeová tem sido gracioso, Jeová é misericordioso. Mudaram o seu nome para Sadraque, dizendo que acreditam que seja uma alteração do nome de deuses babilônicos, ou seja, o deus da lua e o deus
eu vou lembrar aqui. O deus Belzac, alguma coisa do tipo assim, gente, não me recordo assim, mas é o deus da lua, né? Uma variação ali de deus da lua, mais uma divindade babilônica. Misael, que significa quem é como Deus, foi mudado para Mesaque, que é semelhante a Deus Aku, ou outras divindades babilônicas também, ou seja, quem é como Deus Aku. Azarias, que significa Deus ajudou, o Senhor é minha ajuda, ou fortaleza de Deus, foi mudado para Abidnego, que significa servo de Nabu, que é o Deus da sabedoria babilônica. Ou seja, vocês conseguem perceber que a maneira como eles tentaram ludibriar esses jovens, tentando mudar até os seus nomes para que eles perdessem sua identidade, perdessem suas características. Mas uma coisa foi importante: eles não negociaram o que era inegociável. Podem mudar o meu nome, podem tentar colocar alguma cultura dentro de mim, mas uma coisa eu sei, eles podiam dizer, nós sabemos a quem nós servimos. E é muito interessante que quando nós falamos, né, se eu chegar aqui e falar para a maioria das pessoas, você conhece Ananias, você conhece Misael, você conhece Azarias, poucos vão conseguir lembrar desse nome, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, todo mundo conhece, porque é algo que ficou marcado. Se em nós ficou marcado, neles seria algo para ser mais marcados ainda. Mas quando questionados se eles adorariam a outros deuses, eles disseram que mesmo que o Senhor não os livrasse, eles continuariam adorando ao único Deus soberano, que é o Deus, o nosso Deus, o Senhor de Israel. Amém, gente? E essa questão de identidade talvez é algo que traga ainda algumas dúvidas para o seu coração. E eu gosto muito do livro de Efésios, no capítulo de número 1, que lá ele vai falando exatamente quem nós somos em Deus. Se você puder anotar, no capítulo de número 1, verso 3, vai falando que nós somos abençoados. No capítulo de número 1, verso 4, vai falando que nós somos escolhidos. No capítulo de número 1, verso 5, vai falando que nós somos filhos de Deus. No capítulo de número 1, verso 7, vai falando que nós somos libertos e perdoados pelo Senhor. Essa é a minha, essa é a sua identidade. O Senhor nos fez filhos, o Senhor nos fez escolhidos, o Senhor nos fez libertos e perdoados de tudo aquilo que nos levava à perdição, por intermédio de Cristo Jesus. Então não negocie a sua identidade, saiba quem você é. Se o mundo vier com seus manjares oferecendo para você algo que venha fazer com que você perca a sua identidade, lembre-se quem você é em Cristo Jesus. Assim como aqueles jovens que mesmo perdendo o seu nome, mantiveram-se firmes, fiéis e constantes diante do Senhor. E é assim que nós temos que ser. Amém, gente? Outro ponto. Negociamos a nossa santidade. Gente, quando eu falo santidade, não é para a gente ser a pessoa mais espiritual do mundo depois de Jesus. Não é isso. Quando eu falo santidade, eu quero dizer em ser separado, ser diferente do padrão desse mundo, buscar a Deus de todo o coração, se entregar ao Senhor de todo o coração. E, às vezes, nós deixamos de fazer o mínimo. E como eu já disse, esse mínimo que nós deixamos de fazer vai abrindo brechas, e quando a gente vê, não é mais uma brecha, já é um portão gigante. E a gente acaba perdendo o quê? Aquilo que nos fazia diferente daqueles que não têm Cristo em suas vidas. Nós temos que ser pessoas diferentes. Eu já disse isso aqui, algo que uma vez me machucou muito, e eu tomei como lição na minha vida. Eu trabalhava e gente, graças a Deus eu nunca fui de falar palavrão, nunca fui de beber, nunca fumei, nunca fiz nada de errado assim, essas coisas. Mas, cara, eu trabalhava e eu acho que eu não dava um testemunho de servo de Deus, só podia ser isso.
A minha vida não era um livro aberto, né, falando a respeito de Jesus Cristo. Mas, certa vez, eu no trabalho, conversando com um colega tal, eu comentei com ele que, nossa, eu tenho que ir embora porque eu tenho culto tal, para poder ir hoje. Eu devia ter meus 19, 20 anos de idade. Aí ele virou para mim e falou assim, é culto? Eu falei assim, pô, mas você é evangélico? Eu falei, sou. Ele, poxa, nem parece, cara, que você é evangélico. Você é tão gente boa, tal. Daí eu, né? Daí eu fiquei com aquilo, pô, nem parece. Eu nunca fiquei tão triste na minha vida, sinceramente, com algo que alguém havia falado para mim. Eu fui para minha casa com aquilo remoendo no meu coração. Eu falei, como assim eu não pareço que eu sou evangélico? Não pareço que eu sou crente, né? Poxa, alguma coisa tem de errado, não é possível. Porque a gente tem que ser luz do mundo, sal da... Eu aprendi isso. Tem que ser luz do mundo, sal da terra. A gente tem que inspirar as pessoas a verem Deus, né? A gente tem que exalar o perfume de Cristo. E a pessoa fala, pô, você nem parece que é, pô, você é gente boa, tal. Eu falei, poxa, será que vale a pena ser tão gente boa assim, ou ser uma pessoa meio estranha e falar do amor de Deus através da nossa vida? E tem uma música que eu gosto muito, que o Leonardo Gonçalves canta, que fala que, Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida outros possam Te encontrar, e faça com que mesmo sem palavras eu fale do Seu amor. Eu tinha isso para mim, porque sem palavras eu queria falar do amor de Deus, mas sem palavras, mas as minhas atitudes talvez não refletiam aquilo que eu tinha o desejo no meu coração. E isso me entristeceu muito. Porém, como Deus ele é misericordioso, um certo tempo depois, trabalhando já não trabalhava mais em Guará, trabalhava em Manaus na época, veio um outro rapaz conversar comigo no trabalho. Fazia pouco tempo que eu estava nesse setor. Ele pegou assim, poxa, Bruno, cara, você tem um negócio diferente, cara, é gostoso quando eu trabalho, você está aqui junto comigo, tal, você transmite uma paz no meu coração, você tem um papo gostoso, harmonioso, tal. Você é crente, cara? Eu falei, sou. Ah, então deve ser por isso, então. Né? Daí eu vejo como se Deus ele tivesse me dando, pronto, aquilo lá já era, já foi. Algo que talvez tenha ficado em aberto no meu coração, Deus ele veio e fechou. Mas para isso eu precisei ser a pessoa mais santa do mundo, gente? Não. Eu simplesmente deixei de negociar algumas coisas que talvez anos anteriores, para mim, não tinha nada a ver. Tem uma musiquinha que fala assim, tem nada a ver, isso é normal, eita coisinha que faz crente se dar mal. Quem já ouviu? Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Depois vocês procuram lá no YouTube lá. É música gospel, gente. Dos mesmos criadores de Sabor de Mel. Sai lá no YouTube lá. Ou seja, é interessante que a gente comece, né, com as pequenas coisas, porque são pequenas coisas que fazem com que coisas grandes aconteçam. Nada acontece, inicia do grande, tal. São as pequenas coisas que fazem com que grandes coisas venham a acontecer. Então a santidade, ela começa o quê? A ser trabalhada na nossa vida com as pequenas coisas. Pequenas formas de falar, pequenas opiniões que às vezes nós paramos um pouco, refletimos antes de falar. A forma como nós falamos, a forma como nós agimos. Porque às vezes a gente acha assim, pô, não tem ninguém vendo. Poxa, mas Deus está vendo. Eu estou cheio de falar de musiquinha hoje, né? Tinha uma musiquinha quando eu era criança que falava assim, ó. Cuidado, olhinho, o que vê. Quem lembra? Né? Cuidado, olhinho, o que vê. O resto eu não sei. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho, o que vê. Quem já cantou quando era pequeno? Eu já cantei quando eu era ovelhinha de Jesus. Era o nome da classe que eu participava, Ovelhinhas de Jesus. Eu cantava essa musiquinha lá. Quem já foi ovelhinha de Jesus? Já teve bastante gente aqui. Ou seja, como que a gente vai buscar isso?
tomando cuidado naquilo que nós vemos, tomando cuidado com aquilo que nós ouvimos, tomando cuidado com aquilo que nós falamos. Porque os nossos ouvidos e os nossos olhos são a porta de entrada para quê? Para o nosso coração. Se nós então não buscarmos entender que nem tudo é para a gente ver, nem tudo é para a gente ouvir e nem tudo é para a gente falar, nós vamos nos alimentando de coisas que não nos servem para nada. Mas isso vai gerando o quê? Algo não muito bom no nosso coração. A palavra de Deus fala assim: não colocarei coisas vãs diante dos meus olhos. E isso é uma verdade. Comecei a assistir uma série com a Val esse tempo atrás. São 3 temporadas. Gente, chegou na última temporada, nos últimos episódios, o negócio descambou de vez. Falei para ela, a gente vai ter que parar de ver, porque não é possível. Não vale a pena. No meu trabalho, graças a Deus, no setor onde eu trabalho, as pessoas, são pessoas excelentes, de família. O pessoal não... Olha, raramente alguém fala um palavrão, fala alguma coisa, e sempre quando fala que eu estou perto, o pessoal, desculpa, Bruno, você está aqui perto, foi mal. Mas essa semana teve um colega que veio de outra cidade para fazer um trabalho com a gente, rapaz, de cada 10 palavras, 15 eram coisas impronunciáveis. E eu fiquei, Jesus, e dói no ouvido da gente. E a gente tem que tomar um cuidado com isso. Onde nós estamos indo, o que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo, porque isso vai entrando no nosso coração, e isso vai o quê? Atrapalhando, por quê? Porque isso vai encontrando um lugarzinho aqui, vai encontrando outro lugarzinho ali. E quando nós vemos, nós estamos negociando a nossa santidade, negociando os nossos princípios, negociando aquilo que nós acreditamos. E se nós não purificarmos o nosso coração, vamos dizer assim, quando a gente menos perceber, a gente está o quê? Repetindo aquilo que nós ouvimos. E isso é muito perigoso. Amém, gente? Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 2, vai dizendo assim: e quanto a nós, temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, vamos pôr de lado tudo que nos atrapalha, o pecado que nos amarra, e vamos correr com perseverança a corrida que está à nossa frente. Vamos fixar os olhos em Jesus, que é a fonte da nossa fé, e é quem a torna completa. Ele, em troca da alegria que lhe tinha sido oferecida, suportou a cruz, sem fazer caso da humilhação que sofreu. E agora ele está sentado à direita do trono de Deus. E é assim que nós temos que viver a nossa vida. Pôr de lado de tudo que nos atrapalha e seguirmos para a corrida que Deus nos propôs. Amém, gente? Outro ponto que acaba nos afetando em negociar o que é inegociável, quando nós acabamos negociando o nosso tempo com Deus. Quem aqui está cansado? Está todo mundo bem? Vou levar vocês lá para ajudar lá no recanto, virar uns traços de concreto lá então. Quem aqui está com tempo corrido aí na sua agenda aí durante a semana? Agora o pessoal levantou a mão, ficou com medo de eu chamar para outra coisa, né? Gente, vocês sabiam que o tempo ele rouba muito o nosso tempo com Deus? Os afazeres, o cansaço. Essas são as principais coisas que roubam o nosso tempo com Deus. Eu costumo dizer que parece que antigamente, eu lembro que quando eu era criança, meus pais tinham tempo para levar a gente para ver os nossos primos, para brincar com os nossos primos, a gente ia na casa de família, fazer reunião de família, juntava, ia visitar não sei quem, visitava não sei o que lá. Parecia que tinha mais tempo para as coisas. Hoje em dia a gente mal consegue ficar em casa. Parece que não tem tempo para nada. E às vezes a gente está tão cansado, tão sem tempo, que o que mais a gente quer é chegar em casa, tomar um banho e dormir. Ou então descansar, assistir um filme, comer alguma coisa, assistir uma série. E isso acaba o quê? Roubando o nosso tempo com Deus. Parece que antigamente a gente conseguia ter mais tempo com Deus.
Tinha uma época na minha vida que eu falava assim, eu vou dar o meu dízimo do meu tempo para Deus. O dia tem 24 horas, então eu vou dar 10% do meu dia para Deus. Rapaz, eu consegui fazer isso 2 vezes na semana. E tanta coisa que eu tinha para fazer, tinha coisa para fazer, coisa para fazer, coisa para fazer, eu não conseguia tirar 10% do meu dia para Deus. Isso chegou a me incomodar muito na época. E com o passar do tempo, parece que as coisas só vão crescendo, só vão aumentando, só vão cada vez mais inflando o nosso dia. E quando nós menos percebemos, o tempo que nós tínhamos, o mínimo ali para o Senhor, a gente acaba colocando de lado para fazer alguma outra coisa. E isso é muito perigoso, negociar o nosso tempo com Deus. Existem coisas que são inegociáveis na nossa vida, e o nosso tempo com Deus deve ser inegociável na nossa vida. Não estou conseguindo, poxa, mas nós temos que conseguir. Acorda ali uns minutinhos mais cedo, abre mão ali daquele capítulo a mais ali daquela série que você está vendo à noite, busque mesmo a presença do Senhor. Comunhão com Deus deve ser inegociável em nossas vidas. Para isso, a gente precisa saber de algumas situações, de algumas coisas. Primeiro, nós temos que priorizar os nossos princípios, para que isso aí venha acontecer. Como nós priorizamos os nossos princípios? A primeira coisa, colocar Deus em primeiro lugar de tudo. Mateus capítulo 6, verso 33 vai dizendo: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas a vocês. Deus em primeiro lugar, sempre. Uma vez eu disse isso aqui e volto a repetir. Para mim, gente, como nós colocamos ordem de, igual o Renan fala, não existe ordem de prioridade, né? Ou é prioridade ou não é prioridade. Mas quando nós colocamos algumas coisas em ordem de prioridade na nossa vida, Deus, família, trabalho, igreja, um monte de coisa, e assim vai indo. Eu costumo dizer que a ordem de prioridade na nossa vida tem que ser como ou uma torta, eu falei uma torta de frango catupiry na época, ou então uma pizza, que é algo redondo. Qual que é o melhor pedaço da pizza, gente? O que vocês acham que é o melhor pedaço de uma pizza ou de uma torta? É o meio, não é não? Eu acho. Tanto é que quando está no último pedaço da pizza, você pega assim, a pessoa dá um pedacinho para mim, daí ela vai pegar bem ali a pontinha que faz parte do meio, e você fica assim, tá, vai lá. O centro é o melhor pedaço. Então eu costumo dizer que a nossa vida é como se fosse isso, uma torta ou uma pizza, tem que falar de comida, né? Uma torta ou uma pizza, é que daí eu assimilo melhor, gente. Não sei porquê, mas em que o melhor pedaço, a melhor parte é o centro. Porque todas as outras coisas contêm um pedaço desse centro. Então, a minha família, mas Deus ele está presente na minha família. O meu trabalho, Deus está presente no meu trabalho. A igreja, Deus está presente na igreja. Então, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, significa exatamente isso. Uma porção de Deus tem que estar em todas as ocasiões das nossas vidas. Por isso que Jesus ele fala aqui, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque quando nós colocamos Deus em tudo, não tem como dar nada errado. Outro princípio que nós temos que ter, que a nossa integridade ela é inegociável. Romanos capítulo 12, verso 21, vai dizendo: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Como dá vontade de quando alguém faz alguma coisa para a gente vai lá e devolve ou na mesma moeda ou numa intensidade maior, para a pessoa falar assim, nunca mais vai esquecer de mim, não vai fazer isso com outra pessoa. Nosso coração muitas vezes pensa dessa forma. Essa é a nossa natureza adâmica, né? Algo que vem enraizado dentro de nós, mas ainda bem que tem um Espírito Santo que vem e fala, calma, fica tranquilo, ora por essa pessoa.
O maior exemplo que eu tenho de se manter íntegro, né, com as coisas do Senhor e não negociar isso, é uma tia da Val. Gente, a tia da Val deve estar, Val? Quantos anos tem sua tia Carmen, mais ou menos? 65? 65 anos. Ela deve estar na igreja há mais ou menos uns 55 anos, vamos dizer assim, 55, 60 anos. Ela e o marido dela, gente. Certa vez, uma irmã escreveu uma carta de amor para o marido dela. O marido dela pegou aquela carta de amor e mostrou para ela: bem, recebi essa carta de amor aqui. Minhas irmãs, se fossem vocês, o que vocês fariam? E aí, Kelly, o que você ia fazer se alguém escrevesse uma carta para o Alex lá? Já pensou? E aí, Sandra? A irmãzinha mandou uma carta para o Daniel. Meu lindão. Gente, ela virou para o marido dela e falou assim: vamos orar pela vida da irmã. Vamos abençoar a vida dela. Meu amigo, se alguém escrevesse uma carta para a Val, eu ia lá devolver a carta para ele. Acho que você errou o destinatário. Troca aí. Imagine. E a palavra fala: não deixe-se vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. É difícil, gente. Não é fácil. Mas nós não podemos negociar a nossa integridade. Nós temos que nos manter constantes na presença de Deus. Não só quando não somos provocados ou quando nada acontece, está tudo aquelas mil maravilhas, mas na adversidade ou quando alguém pisa no nosso calo, temos que nos manter constantes. Outro ponto que nós temos que priorizar: amor e respeito ao próximo. Mateus 7, versículo de número 12. Portanto, tratem as outras pessoas da mesma maneira que vocês gostariam de ser tratados por elas. Este é o real significado da lei de Moisés e do ensino dos profetas. Amor e respeito ao próximo. Poxa, mas a pessoa ela não é da carisma também e fica falando as coisas, meu irmão. Amor e respeito ao próximo. Poxa, mas eu não fui com a cara daquela pessoa. Amor e respeito ao próximo. Existe aquela velha frase, né? O santo meu não bate com o santo dela. Pô. Isso não existe na vida do cristão. Amor e respeito ao próximo. Eu fiquei sabendo que quando eu cheguei aqui na Carisma, teve uma pessoa que falou assim: não gosto daquele gordinho. Mas graças a Deus eu consegui entrar no coração dessa pessoa. É uma benção, gente. Amor e respeito ao próximo. Não é verdade? São coisas assim que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, às vezes a gente deixa dar uma escapulida, mas daqui a pouco a gente já volta para os trilhos novamente. Portanto, que a gente possa tratar as outras pessoas da maneira que nós gostaríamos de ser tratados. Essa moça que eu falei que estava conversando com ela na semana passada, ela começou a me fazer vários questionamentos sobre várias situações, sobre pessoas homossexuais, o que eu pensava, sobre pessoas que eram viciadas, o que eu pensava, sobre pessoas que tinham uma vida totalmente extravagante, né, para não dizer outras coisas, o que eu pensava. E eu virei para ela e falei assim: olha, eu não concordo com as práticas, mas eu não posso ser preconceituoso com a pessoa. Nós devemos amar as pessoas, mas repudiar as suas práticas, ensinar e falar o porquê tais práticas não condizem com o nosso pensamento. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus como que um manual de vida a qual nós seguimos. E se a palavra de Deus nos fala A e a pessoa ela gosta de fazer B, eu não vou ser preconceituoso com a pessoa, mas eu posso dizer: a prática não é algo que eu tenho como normal na minha vida e não gostaria que você fizesse porque eu amo a sua vida. E é isso que nós temos que demonstrar, esse amor, essa tolerância, esse cuidado, para que a gente não
acabe afastando mais as pessoas do que trazendo elas para perto. Amém, gente? Outro ponto aqui, então, que quando nós negociamos, né, o nosso tempo com Deus, nós acabamos, então, como eu disse aqui, quando nós perdemos essa comunhão com o Senhor, para não perder essa comunhão com o Senhor, temos que colocar Deus em primeiro lugar, temos que ter a nossa integridade inegociável, temos que amar e ter respeito ao próximo, e também nós temos o quê? Que eliminar os obstáculos diários e cultivar a presença de Deus. Isso é muito importante. Eliminar os obstáculos diários em nossa vida e cultivar a presença de Deus de uma tal forma que ela seja a única coisa que possa cada vez mais crescer dentro do nosso coração. E como a gente faz isso? Através de duas situações simples, mas que nós acabamos deixando de lado e fazendo com que a gente perca o nosso tempo com Deus, que é a oração e a leitura da palavra. A oração, em Filipenses capítulo 4, versos de 6 a 7, vai falando: não vivam ansiosos por causa de nada, ao contrário, orem a Deus em qualquer circunstância e peçam a Ele o que vocês precisam, e façam isso sempre com ações de graça, e a paz de Deus, que está além da compreensão humana, guardará os corações e a mentes de vocês em Cristo Jesus. A oração, ela é fundamental para que a nossa comunhão com o Senhor seja cada vez mais algo enraizado, algo forte, algo que não desfaça por simples coisas que vão entrando dentro da nossa vida ali, e a gente vai percebendo e vai trabalhando, mas se nós pararmos de orar, aquilo vai entrando, mesmo que a gente perceba, vai tomando conta no lugar de Deus no nosso coração, e a oração vai ficando de lado, a nossa comunhão com o Senhor vai ficando de lado, e quando vemos, ficamos 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, sem buscar a presença do Senhor em oração. E eu vou dizer a vocês, a oração nos fortalece de uma forma que você nem imagina. Experimentem tirar um tempo de oração na casa de vocês durante 1 semana sem cessar, gente. 1 semana você dedicando tempo ao Senhor em oração, você vai ver como você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ver como as coisas serão diferentes. Vai acontecer algo novo? Não. Mas você vai estar mais preparado para aquilo que há de vir. E somando a oração, a leitura da palavra. Quando nós somamos essas duas coisas, então, oração e leitura, grandes coisas acontecem na nossa vida. Salmo de número 119, verso 105, eu gosto muito desse salmo, que vai falando assim: a sua palavra é lâmpada que guia os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Em outras versões, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela é essencial para que a gente saiba onde nós estamos pisando, para que a gente saiba os caminhos aos quais nós devemos traçar. Porque quando nós entendemos a palavra do Senhor, quando nós praticamos a palavra do Senhor, nós conseguimos identificar quando algo é de Deus e algo não é de Deus em nossas vidas. Em casa nós costumamos orar, quando nós oramos a respeito de algo que está para acontecer ou algo que nós temos que tomar uma decisão, em casa nós oramos da seguinte forma: Senhor, ao invés de o Senhor abrir uma porta, feche todas as portas que não são do Senhor. Porque aqui ficar aberto é que a gente vai passar. Porque o ser humano é assim, a gente é ansioso, a gente vê uma frestinha, a gente vê alguma coisa acontecendo e fala assim: isso aqui é Deus, amém. Depositaram R$500 na minha conta, um Pix errado, isso aqui é Deus depositando dinheiro lá na minha conta, glória a Deus. Não, irmão, devolve o dinheiro lá, tem como devolver hoje em dia. Mas quando Deus fecha todas as portas que não é dele, a que permanece aberta é que você pode atravessar tranquilamente, porque é aquilo que ele tem preparado. E como nós sabemos disso? Através da oração e da leitura da sua palavra. Nós criamos essa comunhão, nós eliminamos os obstáculos diários e cultivamos o quê? A presença de Deus na nossa vida.
para que a gente saiba exatamente quando é Deus falando, quando é Deus agindo e quando é Deus se manifestando no nosso meio. Já quase finalizando aqui, meus irmãos, por que nós não devemos negociar o que é inegociável? Vocês lembram que eu falei na introdução aqui, que a segurança ela gera desconforto? A segurança lá para o eletricista, no caso, vai gerar um certo desconforto para ele. Não negociar o inegociável é algo tão, talvez, desconfortante na nossa vida, sabe por quê? Porque o inegociável, ele gera sacrifício. O inegociável, ele gera sacrifício. Não é fácil nós abrirmos mão, muitas das vezes, daquilo que nos traz um certo prazer, mesmo que momentâneo, para esperar algo lá na frente. Lembra da história de Esaú? Ele poderia ter aguentado, ficado ali, não, mas ele abriu mão de algo. Por quê? Porque ele estava sofrendo ali, ele estava a ponto de morrer de fome. Ele não ia morrer de fome. Mas algo que o satisfez ali naquele momento, ele preferiu aquilo, uma satisfação momentânea, a esperar por algo que viria naturalmente ali na sua vida, pouco tempo depois. Salmo de número 51, versos 16 e 17, vai falando assim: não tens prazer em sacrifícios, senão eu os traria, nem te agradas com holocaustos. O sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Esse sacrifício que o inegociável ele vai gerar é exatamente isso. Ele vai fazer com que a gente tenha um espírito quebrantado, um coração quebrantado, um coração mais sensível à presença do Senhor. Vou abrir mão disso aqui? Não, eu vou abrir mão disso aqui, porque eu sei que Deus não irá se agradar disso, e eu sei que Deus tem algo melhor preparado para a minha vida. Quando nós nos mantemos firmes e constantes nos propósitos de Deus para a nossa vida, esse sacrifício que o inegociável ele pode causar, será algo momentâneo. Porque o nosso coração ele vai estar cada vez mais na presença de Deus, a nossa boca se encherá cada vez mais da palavra de Deus, e algo maravilhoso do Senhor sempre estará nos acompanhando todos os dias das nossas vidas. Porque nós resolvemos mantermos fiéis e constantes naquilo que Ele nos entregou. Amém, gente? Gálatas capítulo de número 2, verso 20. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Esse sacrifício não é nada comparado àquilo que Jesus ele fez por nós. E quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós podemos dizer, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo ele foi bem enfático ao dizer isso, porque as suas vontades, os seus desejos, aquilo que ele talvez gostaria de fazer, para ele já não era mais nada. O que valia a pena para ele era fazer a vontade do Senhor. Fazer a vontade de Deus é algo inegociável. Gera sacrifícios? Gera. Mas sacrifícios que nos levam à morte? Não. Sacrifícios que nos levam à vida eterna com o Senhor. E são esses sacrifícios que nós temos que buscar todos os dias, a não negociar com o mundo aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. E por último, porque nós não devemos negociar o que é inegociável. Porque outros precisam de você. Semana passada, o pastor Vanderlei falou aqui, vocês lembram sobre o quê? Foi uma pergunta que ele fez, o tema da semana passada. Vocês têm reserva?
Lembra? Essa reserva não é somente para nós, mas para aqueles que estão ao nosso lado. E nós não devemos negociar o inegociável, porque outras pessoas precisam de nós. A minha casa precisa de mim. A minha filha precisa de mim. As pessoas que estão no meu trabalho precisam de mim. Não porque eu sou o bonzão, não. Porque quando nós não negociamos o inegociável, o Espírito Santo ele vai agir através das nossas vidas. Porque sempre vai ter alguém precisando de uma palavra, precisando de um direcionamento, precisando de alguém que o leve a ter um encontro com Cristo. E você é essa pessoa. Portanto, não negocie o inegociável. Porque Deus ele quer usar a sua vida como um instrumento na vida dos outros. Deus ele quer usar a sua vida para que você seja bênção na vida de alguém. Provérbios, capítulo de número 4, versos de 20 a 27, vai dizendo: Meu filho, escute o que digo a você, incline o ouvido às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente e mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Considere a vereda que os seus pés tomam e seja firme em todos os seus caminhos. Não se desvie nem para a direita, nem pela esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Não negocie o inegociável. Mantenha-se constante naquilo que Deus ele tem para a sua vida. Aquilo que Deus ele prometeu para a sua vida. Não seja como Esaú, que abriu mão por conta de um ensopado, um prato de lentilha, mas que nós possamos ser como aqueles 4 jovens que tentaram retirar sua identidade, tentaram forjar a eles um novo coração, mas eles se mantiveram firmes na presença do Senhor. Podem mudar tudo, podem me tirar do meu aconchego, podem mudar o meu nome, mas eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Não negocie a sua comunhão com o Senhor, porque é Ele que nós temos de mais precioso em nossas vidas. Fique de pé.